Olá, amigo internauta. O Posse de Bola tem a honra de receber o ícone do jornalismo alagoano, Ricardo Mota. Ele que todo mundo já acompanha no blog, no TNH1, no Ricardo Mota Entrevista, no Ponto Crítico, mas hoje ele veio para o Posse de Bola falar de futebol. Seja bem-vindo, Ricardo. Um prazer enorme do Posse de Bola ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, prazer a vocês que estão nos assistindo pelo lugar que eu não entendo de futebol. Eu sou apaixonado por futebol. A gente tratar de uma paixão é diferente de algo sobre o qual a gente estude, se debruce para analisar com mais cuidado, com um olhar, enfim, de maior acuidade. Mas, enfim, acho que, para mim, é extremamente interessante. Eu lhe agradeço muito. Quanto ao ícone, gente, envelhecer tem dessas coisas. Todo mundo se acha no direito de debochar da gente. Ricardo, quando você se entendeu e a paixão do futebol, quando você deu por você assim, olha, o futebol entrou na minha vida? Acho que o futebol sempre esteve na minha vida. Primeiro, quando era garoto, me lembro no grupo escolar Fernandes Lima, onde hoje é a Secretaria de Agricultura, Secretaria Estadual de Agricultura. Eu estudei ali com 5 anos, tinha um campo de areia imenso, a gente jogava ali, era aquele bando de menino para lá, aquele bando de menino para cá, correndo atrás da bola. Eu jogava futebol na porta da minha casa e eu morava na Rua Buarque de Macedo, número 688. A gente jogava na porta de casa. Fazia aquelas travezinhas pequenininhas, e aquilo ajuda a desenvolver a habilidade. Talvez hoje faz falta, com a especulação imobiliária. Acho que faz muita falta. Não tem mais essa questão do ludismo. Exatamente. E eu acho que é uma questão que eu estava pensando sobre isso quando vim para cá, essa ausência de espaços públicos, de pisos diversos. A gente jogava na areia, no areião, no Areião, ali atrás da Escola Técnica, onde nasceu o Cafuringa do Areião, um personagem mítico e, obviamente, por mítico, inventado. Mas era uma oportunidade que a gente tinha de desenvolver habilidades que hoje as escolinhas fazem o quê? O tratamento, não, vamos treinar técnica de chute, de matar bola. Isso você aprendia ali. Exatamente. Em pisos diferentes. Tem estudos que já mostram isso. A falta disso faz com que as escolas possam se proliferar para trazer isso. O que fazia no ludismo, no aprendizado com um contra um, porque era o barra-barra, era um contra um, dois contra um, o que se faz hoje no futebol profissional. O trabalho dessas divisões, sequências do futebol. E, Ricardo, você falou Cafuringa do Areião. Essa é a lenda. É uma lenda. O apelido de Ricardo Mota quando era jogador. É um auto-apelido, Um auto-apelido. Era isso mesmo? Era isso tudo mesmo? Não, era não. Eu gostava muito de jogar, eu era muito veloz, gostava de driblar e era muito magrinho, levava muita pancada. E também por causa disso eu brigava muito, porque todo mundo achava no direito de bater naquele cara que era magrinho, veloz e que partia para cima e tal. Mas, enfim, eu jogava de ponta direita. Eu era um bom ponta direita, não era um ponta direita extraordinário. Nunca cheguei a ser um Garrincha. Qual a sua inspiração? Futebol. Eu vou jogar, eu quero ser... A criança sempre tem isso. Eu quero ser esse ponta direita. Olha, por incrível que pareça, o jogador com quem eu sonhei me transformar era o meio-campista, Roberto Menezes, que jogava no CRB. Eu achava o Roberto, eu vi o Roberto pela primeira vez na Pajuçara, eu devia ter uns 9 anos de idade. Ia para o campo de futebol desde 7, 8 anos com meu pai. Meu pai, um regatiano, um apaixonado. E vi o Roberto Menezes, quando ele começou, ele era camisa 10, jogava no meio de campo, mais avançado e tal. Depois foi jogado de quarto zagueiro e depois de médio volante. E eu morava ali perto da Praça Sinimbu, ele também. Ficávamos ali, eu, Claudinho, irmão do Márcio Canuto, a garotada, toda a gente ficava esperando o Roberto Menezes passar, porque todo mundo ali queria ser o Roberto Menezes. Era um jogador de uma classe, de uma categoria, e eu sempre gostei muito desse tipo de jogador. Jogador que consegue enxergar o jogo antes que a jogada aconteça. Como diz o Tostão, definição de craque, o craque não vê, ele antevê, E era o caso do Roberto Menezes. O último jogador que me encantou no futebol brasileiro, sendo objetivo, foi o Ganso. O Ganso tinha esse estilo de jogo mais clássico, o esteta, o artista da bola. Sempre gostei muito dos atacantes, porque eu jogava de atacante, mas eu queria mesmo nascer o Roberto Menezes. Você falou em Roberto Menezes, falou em Ganso.
qual o time do Ricardo Mota? O time, a paixão do Ricardo Mota, aquele time do torcedor Ricardo Mota. Olha, o meu primeiro time do coração, e que até hoje é um time do coração, apesar de me distanciei muito, porque eu não vou mais a estádio de futebol, foi o CRB. Eu não perdia jogo do CRB, quarta, domingo, campeonato alagoano, campeonato brasileiro, eu estava ali e sofrendo, e gritando, e xingando. Pajuçara, começando a Pajuçara, até no Mutange eu ia, na casa do inimigo, entre aspas, né? Assistir lá os jogos do CRB. Mas assim... Ricardo Mota é torcedor de quê? De geral, de arquibancada ou de cadeira? Não, era de arquibancada. Meu pai ia para arquibancada, e eu acho até porque eu era muito garoto, ele levava para arquibancada, né? E na época não era tão caro, né? Quanto é que está custando uma arquibancada hoje? Uns R$40 a média. Pois é, na época era bem mais barato, né? E depois no trapichão, depois que eu me tornei adulto, aí eu fui para as cadeiras, né? Era mais cômodo, né? Mas assim, mas xingava. Mas eu adorava de vez em quando ir para a arquibancada só para xingar. Ou então assistir partida entre CSA e CRB no meio da torcida do CSA. Era uma delícia, uma maravilha, quando meu time estava bem, né? E nesse tempo você podia ir vestido de vermelho ou tinha que... Não tinha problema. Não tinha problema. O máximo que podia acontecer era você levar um bagaço de laranja na cabeça, né? Um cala-boca e tal. Mas fora isso, nunca vi absolutamente nada. CRB, depois do CRB teve mais algum? CRB. Na sequência imediata, já em 1969, 68, 60 para 69, eu conheci o Fluminense. Conheci o Fluminense nas páginas da revista Placar, eu achei e acho até hoje, a combinação de cores mais bonita do futebol do mundo. Né? O grenal, o verde garrafa e o branco. E era um timaço aquele do Fluminense, com Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson, Iridi, Cafuringa, Samarone, Flávio e Lula. Eu me apaixonei por aquele time, que virou meu time de botão. Talvez por isso eu tenho decorado até hoje, porque rapidamente virou meu time de botão. E a gente tinha torneio de botão ali na Buarque de Macedo, agora no período de verão, é uma maravilha. E, por último, eu conheci o São Paulo do Tele Santana. Eu acho que eu talvez seja um dos únicos casos do mundo de alguém que vira torcedor de um time por causa de um treinador. Verdade. Mas eu gostava tanto do Tele, aquela seleção de 82 encantadora, né? Lembrando também que o Tele, o primeiro time que ele treinou foi o Fluminense, que era o time de coração dele. 1969, né? O Fio de Esperança, né? Camisa 7, como o Cafuringa do Areião. E aí eu comecei a torcer por conta do Tele. O São Paulo contratou o Tele, o São Paulo estava numa fase muito ruim, na segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí quando ele vai para o São Paulo, eu digo, vou acompanhar. E aí, muito rapidamente, também me envolvi emocionalmente com o time. Hoje acompanho São Paulo, Fluminense e o CRB, mas sem aquele vigor daquela paixão mais anímica mesmo. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente tem surpresas para o Ricardo Mota. Você confere já.